para que nós possamos transbordar. E estamos pregando aí, para quem nos visita hoje, o tema é reino. Nós pregamos aqui um tema várias vezes para que a igreja possa aprender, né? Para que a igreja possa crescer. Então, o tema que estamos pregando é reino. O que é reino? A gente pensa que reino é salvação. Muitas pessoas confundem a palavra do reino, mas reino não é salvação. A salvação é o primeiro passo. O reino é conquistado após a salvação. Então nós precisamos entender todas essas diretrizes da Bíblia para que a gente possa caminhar por ela. Amém? Eu estou falando sobre a semelhança do reino. Vou falar um pouco mais ainda essa noite sobre a semelhança do reino. Por que eu estou falando tanto sobre a semelhança? Para que nós não vivamos a semelhança, a aparência do reino. Porque a aparência não é a verdade. Aquilo que parece muitas vezes não é. Tem alguém aí? E nós precisamos definir muito bem isso. Porque muitas coisas parecem ser, mas não são. Então nós precisamos entender direitinho esse processo, né, de semelhança e verdade. É preciso caminhar na verdade para transbordar. Vamos orar? Você pode fechar os teus olhos e colocar a mão no teu coração. Pai, na tua absoluta autoridade e da do teu Filho, Senhor Jesus, concede-nos, Senhor, essa noite a revelação da tua palavra, aquilo que está escondido por detrás das letras. Revela a tua igreja hoje, Senhor. Revela os teus filhos, para que a tua igreja possa caminhar em verdade e não em aparência, Senhor. Tu és o Deus da Bíblia, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus da igreja. Nos dá, Senhor, essa noite da Tua revelação, para que possamos ser cheios e caminhar de glória em glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Vamos ver essa parábola que Jesus continua aqui nas 7 parábolas de Mateus, capítulo 13. Vamos ver hoje do verso 33. Um versículo apenas, Jesus fala essa parábola. Apenas um versículo. Eu quero começar aqui. Mas eu quero dizer antes da leitura, que a aparência, como eu já falei, não é a verdade. E a graça, ela é uma verdade. Logo, caminhar em aparência é caminhar fora da graça. E caminhar fora da graça é caminhar em desgraça. Nós temos uma mentalidade de que o crente vem para a igreja e se ele não ficar rico, talvez é porque ele esteja em pecado. Talvez é porque ele seja rebelde. Talvez é por desobediência. Mas isso não é verdade. A maior riqueza que Deus nos prometeu, ela não está pautada em dinheiro, ela está pautada em autoridade espiritual. E isso não quer dizer, meus irmãos, que nós devemos ser pobres. Na verdade, e em verdade vos digo, que quando nós recebemos essa autoridade no mundo espiritual, as portas se abrem.
E elas se abrem porque aquilo que faz as portas se fecharem, muitas vezes se chama Satanás. O diabo fecha muito a porta. E quando nós recebemos a autoridade para levantarmos as nossas mãos e declararmos no mundo espiritual essa autoridade que nos é concebida, simplesmente a última pessoa que o diabo quer ver pela frente somos nós. Mas para isso é preciso caminhar na revelação da palavra. E a revelação não é um entendimento apenas, ela é uma pessoa. A revelação se chama Jesus Cristo. Quanto mais desta revelação eu absorvo, mais poder e autoridade eu recebo nas regiões celestiais. E mais eu vivo a verdade do reino, e não a aparência. Então essa parábola que Jesus conta aqui no verso 33 de Mateus, coloca aqui atrás, está escrito assim: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Jesus está falando de algo que parece, mas não é. Em primeiro lugar, o fermento, na Bíblia, ele simboliza a rebeldia, a maldade. O fermento, na Bíblia, simboliza muitas coisas negativas. Então tem muitas coisas negativas que andam dentro da igreja nas nossas vidas, que parecem ser boas, mas não são. O fermento, em primeiro lugar, ele fala da desobediência. O fermento fala da insubmissão. O fermento fala muitas coisas negativas. E esse fermento que essa mulher que se chama igreja, a mulher na Bíblia aponta para a igreja. Jesus está falando de uma igreja que colocou dentro dela algo que não deveria colocar: maldade, desobediência, rebeldia. E essa mulher que se chama igreja, ela coloca em 3 medidas, como diz aqui, de farinha, até que tudo esteja levedado. Coloca um texto aqui atrás, por favor, que está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Coloca aqui atrás. 1 Coríntios capítulo 5, verso 6. Não é boa a vossa vanglória? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Verso 8. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Ou seja, o fermento aponta para algo que não tem nada a ver com sinceridade nem com verdade. O fermento aponta para algo velho, a nossa velha criatura, que precisa ser deixada de lado quando nós queremos caminhar na mensagem e na autoridade desse reino. A primeira coisa é deixar o velho homem para trás. A segunda é que o fermento, ele aponta aqui para a maldade, para a malícia. E essa maldade, essa malícia, esse
não desgarrar do velho homem, ele entra na igreja e ele faz com que a igreja pare na revelação, faz com que a igreja pare no reino, para que a igreja não caminhe nesse reino, para que a igreja fique lutando para não perder a salvação. Você sabia que tem muita gente hoje lutando todos os dias para não perder a salvação? O detalhe é que, uma vez salvo, é impossível perder a salvação. Coloca aqui, 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Quando nós nos ajuntamos com o Espírito Santo de Deus, somos um mesmo Espírito com Ele. E depois disso é impossível arrancar o Espírito Santo de dentro de nós. Não tem jeito, meus irmãos. Quem gosta de café com leite? Levanta a mão. Ninguém? Quem gosta de café preto? Se alguém te servir para você que gosta de café preto, um café com leite, tem como você dizer assim: meu amigo, tira o leite, por favor, e devolve só o café preto? Um exemplo tão chulo, né? Agora você imagina o Espírito do Deus vivo, que entrou na sua vida, que fez morada na sua vida, que está na tua vida. Como esse Espírito agora pode ser tirado? Não tem mais como, irmão, minha irmã. Não há nenhuma possibilidade de você perder a salvação. Agora, você pode perder o reino, porque a salvação nos garante a eternidade. Toda pessoa que é salva, ela vai entrar na eternidade. Só tem um detalhe, pergunte qual? Entre a salvação e a eternidade existem 1000 anos. E estes 1000 anos, eles são para quem conquistar o reino. O reino de Jesus Cristo será instaurado na terra durante 1000 anos. Não é no céu. Eu sei que tem muito crente querendo ir para o céu, mas é o céu que vai vir para a terra. E esses 1000 anos vai definir então o crente maduro, que conquistou o reino. Você sabe como alguém conquista o reino? Quando controla a sua alma. Você sabe o que é controlar a sua alma? É parar de murmurar. É deixar de ser crente dodói. Sabe aquele crente dodói? A irmã não olhou para mim, já não presto mais aquela igreja. Hã? Os jovens não me deram bola, vou procurar outro lugar. É? Aquele pastor narigudo, aquele cavanha ridículo. Ele prega e ele não está nem aí. Deixa para lá. Irmão, não olha para mim, olha para ele. Não adianta, meus irmãos, estar na igreja. É necessário ser a igreja. E igreja é de Cristo, não é nossa. Então para de achar que você está numa igreja. Você é a igreja e você não pertence a você mesmo. Pertence a Cristo. Então Jesus está dizendo: ei, irmãos, não pense que ser aparente ou ser semelhante ao reino é o reino. Muitas pessoas que andam parecendo que são.
vão ter que ser disciplinadas no milênio. Bom, 1000 anos também passa rápido. 1000 anos é assim, ó. A decisão é nossa. Ou nós vencemos a nossa alma hoje, agora, enquanto nós vivemos nessa mixaria aí de 70, 80, 90 anos, ou depois temos 1000 anos para aprender. Então Jesus está mostrando uma igreja que ela pega o fermento, as coisas que não prestam, e colocam dentro dela. As 3 medidas representam o trigo, o pão. 3 medidas: Pai, Filho e Espírito Santo. Tem muita gente que parece que tem o Pai, mas não tem. Parece que tem o Espírito, mas não tem. Parece que tem o Filho, mas não tem. E tem umas que só têm o Espírito, porque creram, então são salvas, mas não estão escondidas em Cristo, como a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós estamos escondidos em Cristo. Agora eu quero ver o diabo pegar alguém que está escondido em Cristo. Então, meus irmãos, a Bíblia se refere a uma outra mulher que é a igreja, que Cristo estabelece em Gênesis. O que, pastor? Cristo? Mas Cristo não é só do Novo Testamento? Não. Cristo é a primeira frase da Bíblia. Cristo é o meio da Bíblia. Cristo é o fim da Bíblia. A Bíblia é Cristo. Cristo é a Bíblia. Cristo aparece em todos os versos. Cristo é o único que é sobre tudo, sobre todos, e sobre ele ninguém pode ter autoridade a não ser o Pai, porque está escrito que dos 3 o maior é o Pai. Tem alguém entendendo? Vem comigo agora então para Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18. Gênesis capítulo 18. Lá onde o Senhor vai mostrar a igreja que Ele almeja, a igreja que Ele fundou, a igreja que Ele deseja que eu e você sejamos. Gênesis capítulo 18, verso 1. Aqui atrás, isso. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Presta atenção, depois, esse depois, está falando do primeiro evento. No primeiro evento, Deus levanta os judeus, a circuncisão. Abraão é circuncidado aqui no capítulo 17, verso 23. Abraão é circuncidado, nasce então um povo judeu, a esposa de Deus. Que muita gente pensa que Deus não tem esposa, é só Cristo. Mas Cristo tem uma esposa, Deus também tem uma esposa, porque a Bíblia diz que Israel é a esposa de Deus, e a igreja é a esposa de Cristo. Então, depois de Deus estabelecer a sua esposa, agora Ele estabelece uma esposa para o filho. Eu acho que você não está crendo. Capítulo 18, verso 1 novamente. E depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens. Presta atenção nisso aqui. Quem apareceu não foi o Senhor? Como é que ele está vendo 3 homens? Porque a graça, meus irmãos, ela nos faz enxergar Cristo, mas você pode continuar enxergando os homens.
e está fora da graça. Toda pessoa que recebe graça, ela vai enxergar o Senhor. A palavra Senhor, no verso 1, é Elohim, que é um termo plural, é um nome plural. Então, quando a Bíblia fala Senhor para nós, ela está falando senhores, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Abraão olha e vê 3 homens, mas ele está enxergando o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora o detalhe no verso 2 é: ele levantou os seus olhos e olhou. Primeiro detalhe, Abraão olha. Quando ele olha, e eis 3 homens em pé junto a ele. Ele está enxergando 3 homens. Porque o verso 1 está falando do detalhe do texto. Agora o que Abraão está vendo no verso 2. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, agora ele está vendo pela segunda vez. Pergunte por quê? Porque agora ele enxergou que os 3 homens não eram homens, mas sim o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Senhor Espírito Santo. Olha isso aqui. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Abraão se inclina a esse Senhor, o que nos dá o respaldo de que não eram anjos, não eram homens, mas era o próprio Deus. Porque nenhum anjo, a não ser o diabo, aceita que um homem se prostre aos seus pés. E eu sei que tem muitas pessoas hoje que se prostram ao diabo. Por quê? Porque trocam propósito por ofertas, trocam propósitos por justiça própria, trocam propósitos por aquilo que lhes dá algum lucro. Mas Deus não aceita, e nenhum anjo de luz aceita que eu ou você nos prostremos diante deles. Só se for diabo. Olha o que o diabo disse a Jesus no deserto: se te prostrares a mim, tudo isso, todos esses reinos são teus, porque a mim foi entregue, e eu dou a quem quero. O que Jesus fez? Sai para lá, Satanás. Sai para lá, eu sirvo um Deus maior. Eu não me prostro a qualquer um. Quem pegou? Outro texto, coloca aqui atrás para mim, Apocalipse 22. Deixa eu achar. Apocalipse 22, verso 8 e 9, coloca aqui atrás. João está tendo a visão. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Verso 9. E disse-me o anjo: olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora somente a Deus. Nenhum anjo, meus irmãos de luz, vai permitir que eu e você nos prostremos perante Ele. E se algum anjo permitir, não é de Deus, é diabo. Foge, porque é diabo. O diabo quer que o homem se prostre, mas nenhum anjo, conhecendo a glória do Pai, pode permitir, porque a glória e a majestade pertencem ao Senhor. Amém? Vamos lá?
Agora olha isso aqui. Olha a graça já nesse texto. Verso 3. E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Se eu achei a graça, Senhor, não passe de mim. Eu preciso ter cuidado contigo, eu preciso te dar algo, eu preciso te tratar bem, porque toda pessoa que encontra graça, ela agora sai da desgraça e ela tem a necessidade de adorar, de ofertar, de fazer de tudo para esse Deus maravilhoso. Há uma necessidade dentro de quem acha graça. Não depende mais de nós. Nós temos a necessidade de nos doar. Então no verso 4, Abraão vai dizer: que se tragam um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore e trazei um bocado de pão para que vos conforteis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze como dissestes. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda. Sara é uma igreja, porém uma igreja sem fermento. Um reino que não é aparente. Sara representa essa igreja verdadeira. Note que não vai haver fermento nesse texto. E Abraão apressou-se a ir ter com Sara a tenda. Com Sara, você é Sara. A tenda, você é a igreja. E a tenda é o templo. Pega no espírito, crente. Se você pegar, dá glória. Se não pegar, pede a Deus para que Ele entregue, porque aí não depende de mim. E disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Cadê o fermento? O fermento foi introduzido lá na frente. Mas a igreja que Deus sempre sonhou é uma igreja pura, imaculada, verdadeira, que recebe graça e que vive por essa graça. Essa é a igreja que Deus preparou. Verso 7: e correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa. Olha aí, quem está na graça, meu irmão, minha irmã, não consegue ficar sem dar algo, e algo que custe, algo bom. Quem está na graça, quem recebeu essa graça, é impossível reter algo perante o Senhor. Quem está na graça, é impossível reter uma vida de pecado, uma vida derrotada por algum vício, um casamento destruído. A graça nos faz entregar tudo, nos faz entregar a nossa vida, o nosso casamento, os nossos filhos. Quem está na graça sente a necessidade de sair do aparente e entrar no verdadeiro, de sair da semelhança e caminhar na realidade. Aleluia, aleluia. E deu ao moço, que se apressou em prepará-la, e tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles.
E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore. E comeram. Sabe o que quer dizer isso? Estava em pé diante da árvore. Quem está de pé dentro da igreja, quem está de pé desfruta, come, desfruta a vida de Deus, desfruta as coisas do Senhor, desfruta. A graça, meus irmãos, não é cobrança, a graça não é imposição, a graça é desfrute, é desfrutar de Cristo. Como é bom desfrutar de Cristo, meus irmãos, como é maravilhoso desfrutar da graça de Cristo. Tem mais, verso 9: e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ele é aí na tenda. Você sabe o que quer dizer isso? Que a mulher deve estar na tenda. Quando a mulher está na tenda, ela está recebendo o alimento. Ó, verso 10: e disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Sabe o que quer dizer isso? Que a tenda fica quando nós saímos daqui, mas a igreja continua, porque a igreja somos nós. Agora tem um detalhe, pergunte qual? Certamente tornarei a ti nesse mesmo tempo, no ano que vem, e Sara te dará um filho. A igreja, a mulher, tem 9 meses para crescer dentro da tenda. E depois disso ela precisa gerar filhos. Então para com esse negócio de ficar 5, 10, 15 anos dentro da tenda e não gerar filhos. Deus espera 9 meses para que a igreja gere filhos. Não pense só em você. Não pense só na tua casa. Nessa barriga aí serão geradas multidões. Eu profetizo, dentro desse ventre, multidões serão geradas. Multidões estão sendo geradas. Eu profetizo em nome de Jesus. E eu declaro, não só tu, não só você, não só a tua casa, mas todos aqueles que estiverem perto de você serão gerados filhos. Porque a graça é Ele fazendo. A graça é Deus fazendo. Nós só precisamos estar no lugar certo e na hora certa. Um culto como esse, essa noite. Se você entender isso, você será como barriga de Maria, gerando Cristos para as nações. Barriga de Maria, gerando Cristos para todas as nações. Você é um Cristo. Você é um Cristo, porque a igreja é o corpo. E quem são a igreja? Nós. Se nós somos a igreja, somos Cristo. Precisamos gerar, porque Cristo, onde Ele pisa, transborda. Onde Cristo pisa, a abundância. Onde Cristo está, não tem lugar para trevas. Onde Cristo chega, toda treva tem que sair. Aleluia. Aleluia. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele.
E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres, ou seja, já estava na menopausa. Ih, irmãos, problema, hein? Calorão. O marido passa um frio desgraçado. Mulher pega, arranca o cobertor, tá um frio. Aí ela tá com calor, você tem que estar junto. O homem é assim mesmo. Você está rindo porque ainda não passou. Mas eu profetizo, você vai chegar lá em nome de Jesus. Mau humor. Brava. Meu Deus. Como diz o Cláudio Duarte, só para as mulheres agora. Só para as mulheres. O que o seu marido mais gosta de fazer com você? Tá rindo? Então responde essa. O que menos você faz com o seu marido? Ah, gostou agora, né? É. Irmãos, é igual em todo lugar. Não pense que é só na tua casa não, viu? Ó. E vai piorar. Porque quando bateu o calorão, meu Deus. Só pela graça. Ei, eu vou falar aqui. Ei, não espalha, mas só pela graça. Se você tem graça, você passa. Se não tem graça, se vive na aparência, não vai dar certo. Por isso que nós precisamos estar na graça. Graça, meus irmãos. Ó o que está dizendo aqui. Sara já era velha, já não menstruava mais, não tinha mais como ter filho. Mas o Senhor está dizendo, no ano que vem, mais ou menos nessa época, você vai gerar um filho. Oh, glória, 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 glória. Olha o verso 12, coloca aqui atrás. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Terei prazer ainda com meu marido, que já não funciona mais? Ei, mas fica tranquilo. Abraão já tinha 100 anos. Fica tranquilo, até os 90 ainda vai. Amém? Você não creu, né? Você não creu, mas vou mostrar. Coloca aqui, ó, só para os incrédulos aqui, faz favor. Hebreus, capítulo 11, verso 11 também. Coloca aqui, Hebreus 11, 11. Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que o tinha prometido. O 12. Por isso também de um, e esse já... Pode tirar, é muito para eles. Queridos, não funcionava mais. O passarinho estava desesperado. Não tinha mais como. Só olhava para baixo. Tá rindo? Mas Deus ressuscita mortos. Deus ressuscita mortos. Ele é Deus. Pai, não me deixa ser um Cláudio Duarte. Eu amo Cláudio Duarte, mas não me deixa ser assim, Pai.
Vamos lá? Vamos falar sério? Porque a gente está brincando, mas aqui a conversa é séria. Amém? A conversa é séria, irmãos. Deus faz. A graça é maravilhosa. Ó, vamos lá. Vamos lá. Voltando para o texto de Gênesis capítulo 18. Verso 14. Já estou quase encerrando. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Eu vim aqui essa noite para te dizer: ao tempo determinado por Deus, você vai gerar filhos. Ao tempo determinado pelo Senhor, filhos sairão do teu ventre. E se esse tempo não chegou e já passou os 9 meses, dá tempo ainda. Ainda há tempo. Porque talvez você está na igreja, mas não recebeu a graça, a multiforme graça. Porque não há só graça para salvar, há graça para prosperar, a graça para ir adiante, a graça para conquistar, a graça para evangelizar, a graça para gerar. A graça é abundante, a graça é maravilhosa. Não permita que o fermento atrapalhe o teu ministério. Já deu 9h30, eu tinha muita coisa para falar, mas eles já disseram para mim que eu falo demais. Eles disseram que eu falo demais, eu fiquei magoado. Se você pedir, eu falo. Ó, não sou eu. Não sou eu, são eles. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Eu vou ser bem rápido nesse texto. Pretendo, pelo menos. Que eu ainda não estou amortecido. Graças a Deus. Amém? Não sou eu. Calma aí, você que está na menopausa. Verso 18, está aqui? Quarta carta à igreja de Tiatira. Tiatira quer dizer incenso aromático, ou fumaça de sacrifício. Ou seja, foi quando as doutrinas do fermento entraram na igreja, judaizaram. Quem está entendendo? Sabe aquele, como é que chama aquele negocinho que sai fumaça lá, dos nossos irmãos, que eles entram fazendo aquela fumaceira? Incensário, isso. Sabe? Tem uns irmãos que eles entram com incensário assim, catingando a igreja inteira. Você sabe? Aquilo ali não está na Bíblia não, aquilo ali Jesus condena. Porque aquilo ali é uma prática judaizante. E essa igreja de Tiatira, ela resolveu colocar dentro dela essa fumaça catinguenta lá, que eles usam até hoje. Amém? Mas por causa disso, começou o fermento a proliferar dentro da igreja. E olha o que diz o texto aqui, verso 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus. Quem é que diz? O Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. É Cristo falando.
E a mensagem é: ei, só tem um que governa a igreja, é o Filho de Deus. Não é nenhuma profetisa, não é nenhuma santa, nenhuma anja, não é nada disso. Só tem um, é o Filho de Deus. E ele está dizendo: ei, e eu estou de olho, e os meus olhos são de fogo. Cuidado, porque o meu pé vai pesar. Quem pegou? Meia dúzia pegou, tá bom. Depois eu explico melhor. Você vem na aula da aljava, nós vamos falar sobre isso. Verso 19: eu conheço as tuas obras, e amor e serviço, e fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha isso aqui. Essa igreja tem obra, tem amor, tem serviço, tem fé, tem paciência. E as últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas nem toda obra agrada a Deus. Aliás, nenhuma obra que eu e você possamos fazer agrada a Deus. A única obra que agrada a Deus é a obra dele. Tira isso da sua cabeça, que você tem que pagar preço, que você tem que... Irmãos, você não precisa pagar preço nenhum, Jesus já pagou, viu? E aqueles que gostam de pagar preço querem eliminar o sacrifício de Cristo. A única coisa que a igreja precisa é botar a mão na consciência e caminhar corretamente. Negar o pecado, negar a murmuração, negar a fornicação. Isso é o nosso papel e o nosso dever. Verso 20: mas algumas coisas tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha isso aqui, meus irmãos. Fornicação, ela começa no mundo espiritual. Quem não teme a Deus, com certeza vai fornicar na terra. Porque a fornicação começa em cima. Quando se troca o Filho de Deus por outra pessoa qualquer, Deus considera como fornicação. Quem está entendendo? E dei-lhe tempo, olha isso aqui, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, olha isso aqui, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Quem está entendendo o texto? Colocarei numa cama, e virá o Apocalipse, e essa mulher, a igreja que fornicou espiritualmente, ela vai ficar no Apocalipse. É isso que ele está dizendo. Porque não se arrependeu das suas obras. Vamos lá. E destruirei com morte seus filhos. Não se trata só de uma geração, meus irmãos, olha isso aqui. É a vida dos filhos, dos netos e bisnetos que está em jogo. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ou seja, quando nós fizemos as nossas obras,
nós vamos receber do Senhor com a mesma moeda. Quando você não perdoa um irmão, Deus também não vai te perdoar. Quando você murmura, Deus vai te cobrar. Quando você desonra, não será honrado pelo Senhor. Mas eu vos digo, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Agora perceba algo comigo. Coloca aqui atrás. Capítulo 2, verso 13. A igreja anterior à de Tiatira. Verso 13, coloca aqui. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Quer dizer, em Pérgamo se instalou o trono de Satanás. Mas em Tiatira se conheceu profundamente. Volta para o verso 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, aos que não estão errados, aos que não estão fornicando, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, porque alguns conheceram. Quem pegou? Meus irmãos, a graça é maravilhosa. Você pode brincar, como brincamos aqui hoje. Você deve rir, ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa cheia. Não tem problema não, viu? Se alguém te condenar por isso, é religioso. E religioso, você sabe a praga que é. Jesus nunca foi religioso. Agora olha isso aqui, verso 25. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Quem vencer e guardar as obras dele, não as nossas, mas as dele. Eu lhes darei poder sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu ouvi uma frase de um moço que eu admiro muito, um pastor jovem, cheio da unção e da sabedoria. O nome dele é André Fernandes. Quem conhece? André Fernandes, menino show de bola, menino prega, tem uma igreja grande. Mas ele disse assim: se você fosse multiplicado e a igreja toda fosse você, ou fosse eu, ou fosse algum de nós multiplicados, só existisse nós na igreja, como muitas pessoas, o culto seria agradável? Haveria culto na quarta-feira? Valeria a pena vir no culto e adorar? Ou você entraria aqui e quando olhasse para você, você não ia ter vontade nenhuma de entrar? A igreja
prospera por causa da tua vida? Você é um agente para multiplicar dentro da igreja? Valeria a pena ter igreja se fosse só você a igreja? Pense nisso. Você mesmo adoraria se olhasse para você hoje, do jeito que você adora? A igreja seria santa ou seria fornicadora? Você honra a Deus? Você honra a sua esposa? Honra o seu marido? Ou a igreja seria uma igreja fornicadora, como a de Tiatira, que trocou o Filho de Deus por Jezabel? É bom pensarmos, porque Jesus está prestes a vir, e Ele vem buscar uma esposa adornada, maravilhosa, uma igreja que venceu. É essa igreja que Jesus vem buscar. Você é essa igreja? Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas deixa eu te dizer, nós estamos na graça. E sabe o que isso significa? Que todos os dias ainda há graça disponível. Só precisa arrependimento, mudança de mente. Só precisa alinhamento. Só precisa arrependimento. Nós só precisamos nos alinhar com o Senhor. Dizer não para a fornicação, dizer não para o adultério, dizer não para a mentira, dizer não para tudo que é fermento. Porque Cristo está nesse lugar. E nós vivemos numa graça. E a graça nos perdoa. A graça remove o fermento. A graça nos leva a lugares mais altos. Mas o primeiro passo é nosso. Mas o segundo passo é nosso. O terceiro passo é nosso. Enquanto estivermos vivos, precisamos andar alinhados até o último passo. Fecha teus olhos.